Vimos recentemente o encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump, um evento que marcou o antes e o depois da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Como diz o livro de Daniel, o rei do norte e o rei do sul estavam sentados à mesa. Isso também estabelece um precedente para o sinal. Antes do fim, também vemos o segundo capítulo de Sofonias, que profetizou o fim que ele disse através do profeta Sofonias. O que tornaria Gaza como um deserto desolado? Há algumas semanas, vimos milhares de pessoas evacuadas de Gaza. Irmão, se você vê os garçons, se você vê como é Gaza, a GZA parece um deserto ouvindo a música absurda. Um homem apanhado por um irmão é pior que uma cabra. E se eles não os colocarem, eles parecem puros cães latirando. Mas as pessoas preferem vê-lo do que eles, por causa do sistema. O sistema incutiu-lhes isso. O sistema incutiu-lhes isso, fazendo essas pessoas sem identidade e sem norte apoiarem músicos seculares. Hoje gostaria de falar com vocês sobre a aproximação do fim do mundo e por que devemos estar preparados. Esteja preparado para o que está por vir, pois dias muito fortes estão chegando, vigilantes, dias difíceis estão chegando. Vimos recentemente uma reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump. O episódio marcou o antes e o depois da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Como diz o livro de Daniel, o rei do norte e o rei do sul estavam sentados à mesa. Também estabelece um precedente para o sinal antes do fim. Antes de terminar, Daniel disse que, na verdade, duas entidades estavam sentadas à mesa. Eles fizeram um acordo, embora, enquanto estavam sentados, ambos estavam planejando e pensando em como atacar um ao outro. Por quê? Porque, obviamente, Zelensky não pensou em não e ficou assim. O que eu sei, mas já havia um acordo. Os detalhes estão abaixo, querida. Também vemos Sofonias capítulo 2, a profecia dos últimos dias, onde Deus disse através do profeta Sofonias que ele faria de Gaza um deserto desolado. Gaza, ou seja, Palestina. Há algumas semanas, vimos milhares de pessoas evacuadas de Gaza. Irmão, se você vê o garçom, se você vê essa Gaza, Gaza parece um deserto. Irmão, Gaza sofreu tantos bombardeios que parece um deserto, irmão. Está cheio de ruínas e pedras por toda parte. É algo incrível, mas está escrito e tem que ser realizado. Então eu continuo a contar-vos muitas profecias sobre os últimos dias, como terremotos, como pragas, como o quarto selo foi aberto nesta fase dos últimos dias, e nós vemos como os cavaleiros atravessam os cavaleiros da guerra. Quando o cavaleiro da peste jogou fora o copo, quando ele perdoou, ele derramou o terceiro copo e disse que também com ele raspou da terra 1/3 dos habitantes da terra. O que deixou 1/3 dos habitantes do planeta sofrer desta doença de 2020, você sabe que não posso mencionar. O fim está chegando, avise o meu povo de que dias difíceis estão chegando. O fim de Cristo está chegando. E ele está à porta, mas muitos não estão dispostos a ouvir. Muitos não querem perceber que a profecia está se cumprindo. As pessoas não querem perceber que estamos nos aproximando de dias difíceis. Da mesma forma, Deus fala de Damasco no livro de Isaías, e vemos que cada vez mais a Síria está perdendo seu território, e vemos que cada vez mais a Síria irmã está perdendo o equilíbrio e usar cada vez mais vantagens aqui. Por quê? Porque Deus já falou sobre as coisas que ele vai entregar aos sírios. Além disso, é o mesmo que a Síria hoje, irmão. Vemos que a palavra de Deus continua a ser cumprida, assim como os profetas de Deus profetizaram Tiro e Sidom. O que o profeta disse é: ouça atentamente, como ele viu um homem cair no fogo e disse: vossas fortalezas cairão, serão entregues, serão saqueadas, como o irmão Alexandre, o Grande, fez quando entrou nessas cidades portuárias, cumprindo assim a profecia. Este profeta dos pequenos deuses, ele falou do irmão deste imperador, que naquela época era conhecido como Alexandre, o Grande. Se formos para lá, irmãos, profecia após profecia se cumpriu no fim dos tempos. Da mesma forma,
assim como Daniel teve a visão do carneiro, as visões bíblicas, os irmãos e as profecias não são apenas condicionais. Na verdade, a maioria das profecias da Bíblia tem mais de 80% de condições. Na lei dos irmãos, Deus deu toda a sua profecia, a totalidade e a maioria das condições de seu povo. Não só isso, mas a grande maioria são profecias progressivas, cumpridas uma vez e depois cumpridas novamente. Por exemplo, eles não só serão cumpridos, mas serão cumpridos repetidamente com o passar dos anos e do tempo. Daniel teve uma visão que tinha muitos significados, mas um deles era um desses significados, porque eu não estou limitado a um significado, mas vários, porque obviamente ele estava falando aqui do Anticristo e da Terra Santa, o templo, o terceiro templo que estava prestes a ser criado. Tudo isso, mas isso também tem outro significado. Ele teve uma visão de 2 carneiros e disse que um dos carneiros tinha 2 chifres e se estendia até o céu. No chifre direito cresceu outro pequeno chifre, que é outro pequeno chifre, como um cabrinho. Eles eram, eu não sei. Outra cabra veio à distância, bateu no carneiro e destruiu seus chifres, que foram empurrados para baixo, em referência e alusão à queda do 11 de setembro. Percebes o que quero dizer? Las Torres, ocorrido no último dia 9. Dezembro de 2001. 11 de setembro de 2001. Não posso dizer muito sobre isso, mas Daniel previu isso. Isso marca um antes e depois em todo o mundo, na indústria da aviação mundial, na nação das águias. Como é que isso aconteceu? Está bem, isto já foi previsto. Eu posso mencionar aqui não 1, nem 2, nem 5, nem 3 eventos bíblicos escritos em palavras reveladas a mim que foram profetizados, mas dezenas, centenas, para que as pessoas entendam que o fim dos tempos está próximo. O que estamos passando nada mais é do que prorrogação. O Senhor está vindo em breve. Eu tive uma visão recentemente que eu vou contar em outro vídeo, onde eu vi a mão do Senhor e eu vou falar sobre isso, irmão, porque eu sei que o fim do mundo está chegando, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. E a única coisa que posso te dizer é que o fim do mundo está chegando, e as pessoas não querem entender isso. O fim está chegando e as pessoas não querem entender isso. Porque as pessoas são entretenidas em 1 centavo. Eu diria que as pessoas são entretenidas em 1 centavo e então eu vou embora. Irmão, as pessoas podem se divertir com as tarefas diárias. Ninguém toma tempo para fazer as coisas de Deus. Ninguém toma tempo para ser o verdadeiro Senhor. Ninguém toma tempo para falar, moldar. Toma tempo para fazer as coisas de Deus, para esculpir. Seu conhecimento no Senhor. Ninguém tomou tempo para usar as palavras de néctar das Escrituras do Senhor. Mas hoje, como disse o profeta Daniel, as pessoas são irmãos para cima e para baixo. Outra profecia, e assim profetizou a onda de imigração que está acontecendo nos Estados Unidos e em muitas partes do mundo. A onda migratória ocorre porque uma pessoa deixa seu país para ir para outro país de maneira fraternal. Ele está emigrando, ele é imigrante, muitos ficam, a maioria fica, outros migram ilegalmente. Por quê, irmão? Porque está escrito que nos últimos dias os irmãos farão isso. Daniel disse que eu vejo pessoas correndo daqui para lá, eu vejo a ascensão da ciência e muitas profecias, irmão, sendo cumpridas. Eu disse em outro vídeo, você sabe quanto tempo demorou para nos casarmos? Eu não sabia que ele pescou 1,1 peixes no rio. Este homem inventou uma rede. Você sabe quanto tempo demorou desde a invenção da flecha até as pessoas fazerem uma espada? Você sabe quanto tempo demorou para transformar uma espada em uma arma? Hoje é uma arma projétil. Você sabe quanto tempo demorou agora? Quanto tempo demorou para o mundo inventar uma alma todos os dias? Quase nada, porque a ciência está progredindo o tempo todo. Anteriormente, levava décadas, séculos, até séculos. Hoje, irmão, por dias, semanas ou meses. Sabes porquê? Porque a ciência está realmente a progredir. O fim está chegando. O fim dos tempos está à nossa frente. Os sinais estão sendo cumpridos, as pessoas não querem ver, há mais 500, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem buscar Deus e arrepender-se porque o Messias está perto. Por quê?
porque as pessoas preferem as mãos e continuam com seus crimes e pecados. As pessoas não querem comprometer-se com o Senhor. As pessoas não querem buscar Deus porque sabem que tem que mudar o modo de viver. Porque sabem que tem que mudar o modo de viver. É assim simples. Assim, hoje, Deus nos convida a voltar a Ele. Hoje, Deus nos convida a retornar a Ele. O sinal está a ser cumprido. Hoje, exorto todos aqueles que me veem a se voltarem para Deus e procurarem Jeová, porque o fim está chegando. Eu repito, eu vou fazer um vídeo que lhe diz isso sobre o fim dos tempos, de uma forma detalhada, de uma forma muito justa, através da Bíblia, sobre o fim dos tempos. Todo o evento mundial que acontece em todo o mundo foi profetizado pela Bíblia, foi profetizado pela palavra de Deus, porque Deus não fará nada a menos que Ele primeiro o revele aos seus servos, aos profetas e a todas as profecias. Eles são filtrados pela palavra. Quando o Senhor me revela algo, a única coisa que Ele faz é confirmar o que a palavra de Deus diz, confirmando a Bíblia através desses sinais que serão usados por aqueles que acreditam, por exemplo, no Apocalipse. Isso é o mesmo que em Mateus 24. O que Deus fez com João no livro de Apocalipse foi confirmar Mateus 24. Sabes uma coisa? Apocalipse é o mesmo. A única coisa que é mais detalhada do que Mateus 24 é o mesmo. A única coisa que é mais detalhada é que o irmão é mais detalhado, literalmente mais detalhado, mas é o mesmo na base de Mateus 24. Apocalipse é totalmente Apocalipse. Por quê? Irmãos, porque a palavra não contradiz a palavra de Deus, nem a palavra contradiz a palavra. Ande e flua de maneira coordenada. A Bíblia diz que, portanto, as pessoas não querem entender que o céu vai acontecer na terra. Mas as palavras dele não acontecerão. Como o fim dos tempos está se aproximando, como o fim dos tempos está se aproximando, como o fim dos tempos está acontecendo, como o fim dos tempos está se manifestando gradualmente. Infelizmente, irmão, muitos se perderão, muitos aleluias. Infelizmente, os irmãos irão para o inferno por não ouvir a voz de Deus, por não ouvir o chamado de Deus, porque hoje algumas pessoas estão mais ocupadas. Hoje, algumas pessoas são mais diretas com as coisas carnais e materiais deste mundo. As pessoas estão animadas, mano. Eu não te culpo porque é o que o sistema faz. É por isso, mano, que a elite quer me acabar. É por isso que a elite quer me calar. Mate ela, a elite quer me levar embora, porque eu, irmão, sou o profeta que Deus levantou dessa época para expor os planos da elite. Toda vez que eu faço um vídeo de irmão vai viral. No total, um vídeo do meu irmão pode chegar a 10 e 20 milhões de visitas no total. Por quê? Porque eu coloquei no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, é só um vídeo. Os irmãos coletaram todas as visitas, mais os usuários que copiaram no TikTok, YouTube, Facebook. Você conta todas essas visitas, é só vídeo, é só vídeo. São 1.015 e 20 milhões de pessoas chegando, um vídeo meu. Eles reproduzem ao longo do tempo, meses, anos, esses 10 e 20 milhões se multiplicam. É assim, irmão, assim, 20 milhões de pessoas no mundo foram despertadas pela voz da advertência profética que Deus me deu para a glória e honra do Senhor. É simples assim, é simples assim. Então, a elite não gosta disso, a elite não gosta disso, e você sabe por quê? Porque o que a elite quer é que 2 ou 3 pessoas permaneçam ignorantes e que as pessoas continuem vagando sem saber para onde estão indo. Não sei o norte dele, não sei por que ele ouve bem. Deus está atraindo sua atenção, mas as pessoas não querem entender. As pessoas não querem buscar Deus agora, porque por uma razão ou outra, as pessoas preferem seguir o caminho da perdição. Você me dirá, como é que os profetas podem fazer isso? Sim, quando digo isso, não estou exagerando. Eu falo de forma clara e concisa, porque infelizmente, irmão, estamos emocionados por estes tempos, em que ninguém quer servir a ninguém. As pessoas preferem seguir o mundano, a vaidade, em vez de seguir o verdadeiro e verdadeiro de Deus, por exemplo. Por exemplo, vou ser honesto com vocês, por exemplo, Deus chama-te a atenção das pessoas, mas as pessoas ignoram isso.
Saiu a música do Bad Bunny, saiu o vídeo de algum tal do Porão e de uma vez teve milhões de visualizações, pelo menos não há anos, não. Tá lá 2000 é 0, 3000 é 0, tá lá. Só no YouTube não tem conexão, Instagram não tem conexão, Spotify só tá lá ouvindo música besteira, o irmão de alguém cantando pior que uma cabra. Se não instalarem o iTunes, parecem puros cachorros latirando, mas as pessoas preferiam ver por causa do sistema. O sistema incutiu-lhes isto para que essas pessoas sem identidade e sem norte apoiassem os músicos seculares, os atores da quinta série que só promoveram a agenda progressista e a política de Nárnia e que também eram fantoches da elite para cumprir a sua agenda, não o poder que o Estado lhes deu. A agenda aparentemente foi importada do inferno, dos demónios do segundo céu. As pessoas preferem apoiar, as pessoas preferem vê-lo, as pessoas preferem entretenimento, como diz o ditado, lidar com a toalha de mesa do circo antes de ser despertado, seguir a palavra de Deus, em vez de ouvir o verdadeiro profeta de Deus, que tudo o que ele faz é advertir as pessoas para se livrarem do julgamento que está prestes a vir sobre eles, o que já aconteceu em muitas nações. Quantas calamidades foram profetizadas na boca dos profetas, porque Deus me as revelou. Estou falando do que ouvi de Deus. Um profeta que lhe disse o futuro para avisá-lo com horários, datas, nomes, sobrenomes, lugares. Não, mas as pessoas preferem apoiar o Bad Rabbit. Então, na época de Nabucodonosor, todos se curvavam diante da estátua de ouro, porque as pessoas preferiram isso, em vez de dar glória a Deus. É por isso que vocês veem jornais que publicam Nostradamus. Isso é muito antes do que publicar a verdadeira palavra de Deus, antes que esses jornais publicassem os versículos de Isaías do profeta Ezequiel. Não, irmão, eles preferiram colocar Nostradamus no profeta Nostradamus. Nostradamus não é profeta. Nostradamus não é cartomante. É um vendedor de tabaco. Ele dá 70.000 pontapés. Veja o que o atinge e descobre que é tudo mentira. O puro Nostradamus é o vendedor de cigarros, e aqueles que o conhecem deram o apelido de vendedor de cigarros, desde os tempos antigos. Mas as pessoas preferem jornalistas, as pessoas preferem entregá-lo a Notre Dame, ou melhor, citar a palavra de Deus, em vez de entregá-lo aos profetas da Bíblia ou aos profetas que Deus tem agora, nesta época em que estamos abalando o tempo e somos contemporâneos de todos esses esgotos da mídia na mídia. É simples assim. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Dê um curtido ao vídeo, compartilhe isso em suas diferentes redes sociais e convido você a dar um polegar para cima. Siga-me no Facebook como Dionis de la Rosa e no Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Rezo por você e sua família. Também me siga no TikTok, Dionísio, o Profeta das Rosas. Não confie em quem pedir dinheiro. Eles andam por aí com contas falsas, se dão um nome, Profeta Dione de la Rosa, e roubaram uma foto do meu perfil, depois escrevem ou comentarem para você. Eu não sou nosso ministério, não escrevo para ninguém, nem comento ninguém, mano. Então, por favor, não caiam nessa situação, porque muita gente já caiu nesses golpes. Muito cuidadoso. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Shalom, trabalho.